E a gente começa esta edição conversando ao vivo com o ginecologista Luiz Otávio Manes. Vamos falar sobre saúde. Doutor Luiz, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariane, bom dia, Diego, bom dia a todos os ouvintes. Doutor, a gente conversa hoje sobre uma doença que acaba acometendo algumas mulheres, que é a adenomiose. Eu não sei nem se a gente pode falar em doença ou se é uma condição, porque acaba sendo muito comum em mulheres, inclusive em idade fértil, não é? Traga pra gente, por favor, do que se trata quando a gente está falando de adenomiose. Perfeito, Ariane. A adenomiose ela é uma doença, né, que hoje ela Tá. comete cerca de 10% das mulheres do mundo, e ela é uma doença genética, e, portanto, na maioria das vezes hereditária, onde aquela glândula que chama endométrio, né, que é responsável pelo sangramento durante o período menstrual da mulher, ela começa a invadir a musculatura do útero. Então ela vai enraizando na musculatura do útero e cada vez se proliferando de uma forma progressiva, né, o que leva a essas mulheres a desenvolverem muitas vezes sangramentos volumosos, com às vezes necessidade de uso de ferro, de até transfusão, e também desenvolverem dores durante a sua vida, cólicas aumentadas, dores durante a relação, dores lombares. Então, normalmente é uma doença que ela se apresenta após os 40 anos na maioria das mulheres, só que também podem acometer mulheres jovens de 18, 19 anos. E o fato dela ser uma doença que é uma doença infiltrativa, ela é uma doença que ela não existe tratamento para ela. Então a gente não consegue remover o foco dessas doenças e por muitas vezes o tratamento da doença ele acaba sendo a esterectomia, a remoção desse útero, né? E isso naquelas mulheres que desejam engravidar, mulheres que não têm filhos ainda, as mulheres jovens, é um tratamento muito traumático na maioria das vezes. Doutor, bem-vindo aqui ao jornalismo da Nova Brasil FM. É um tipo de doença que os senhores conseguem diagnosticar ali numa consulta, nesses preventivos, nesses check-ups e exames anuais aos quais as mulheres se submetem, ou é uma coisa mais de fora para dentro? Elas procuram o consultório já com esses sintomas em desenvolvimento? Diego, eu diria que é meio a meio, tá? A gente tem o aparecimento dos sintomas, na maioria das pacientes, né, que já chegam no consultório referindo muita cólica, muito sangramento às vezes que sai em pedaços, juntos, coágulos, e tem pacientes que ainda não são tão sintomáticas e que a gente vai fazer o diagnóstico através dos exames de imagem. E normalmente o exame de imagem da ecografia transvaginal, ele é suficiente para que a gente consiga visualizar essas infiltrações e fazer o diagnóstico. Existem alguns casos onde a gente precisa realmente de exames mais específicos, como o uso da ressonância, para que a gente consiga visualizar, mas em geral através dos exames de rotina, através da ecografia transvaginal que é feita em todas as consultas de rotina, a gente consegue fazer o diagnóstico. E doutor, o senhor disse que em boa parte dos casos essa doença acaba sendo hereditária, né? Mas tem alguma forma de prevenção? Existe algo que possa ser feito ao longo da vida? A gente sabe que, por exemplo, os hábitos saudáveis são muito importantes para que se previnam uma série de doenças. Nesse caso, existe algo que pode ser feito ou não há muito o que se fazer? Ariane, de uma forma geral, tá, os bons hábitos realmente eles têm um efeito sobre os sintomas dessa paciente que são muito importantes, tá? Então, você não comer gordura, não comer muito carboidrato, atividade física frequente, redução do peso, todas essas são medidas que diminuem o fator inflamatório. Então, que a gente consegue fazer com que essas pacientes convivam com a doença de uma forma mais amena. Porém, a gente não consegue evitar a propagação da doença, né? Às vezes a gente faz uso de medicações hormonais, como o Dilmirena, como alguns métodos orais, injetáveis, através dos implantes, que fazem com que o sangramento e a dor ela reduza. Mas o tratamento final da doença é somente com remoção do útero. Lembrando que aquelas pacientes que também estão próximas à menopausa, existe uma grande possibilidade de que essas mulheres não tenham que passar por um procedimento devido à chegada da menopausa. Porque a adenomiose ela é uma doença hormonal, né, que o alimento dela é o hormônio produzido pelos ovários, por isso que se intensificam os sintomas durante o período menstrual. Então, quando essas mulheres entram na menopausa, elas param de produzir hormônio e, obviamente, que reduzem os sintomas na imensa maioria dessas mulheres.
7h36, a gente conversa ao vivo aqui no jornalismo da Nova Brasil FM com o ginecologista Luiz Otávio Manes. Hoje a gente nesse papo sobre adenomiose. Doutor, para quem está chegando agora à nossa programação, sobretudo as mulheres que são maioria aqui na nossa audiência da 97,5 FM, vamos repetir os sintomas geralmente dessa doença? Dor pélvica crônica, não é isso, doutor? Exatamente. É caracterizado por dor pélvica crônica, por dor lombar, por dor durante a relação e a principal característica da adenomiose é sangramento volumoso, caracterizado na maioria das vezes pelo aparecimento de coágulos ou aqueles pedaços que saem durante a menstruação nas mulheres portadoras da doença. E doutor, rapidamente, aquela dica de ir ao ginecologista ao menos uma vez ao ano, com o passar dos anos, existe uma exigência ou se aparece alguma condição de saúde adversa de se frequentar 2 vezes ao ano, qual que seria o ideal? Isso, o mais importante é a gente fazer uma consulta anual, tá? O preconizado pela Organização Mundial da Saúde para a realização do preventivo é a cada 2 anos, mas a gente aproveita na consulta anual para que a gente não só pesquise a questão da adenomiose, da endometriose ou de alguma outra doença, mas principalmente que a gente faça o Papa Nicolau todos os anos, isso é muito importante, e que essa mulher ela mantenha uma rotina de controle. Se apresentar algum sintoma que fuja da normalidade dessa mulher, dores muito intensas, sangramentos muito intensos, algum desconforto, alguma infecção vaginal com corrimento, essa mulher, obviamente, que ela tem que procurar o atendimento antes desse período. Mas de rotina, uma vez ao ano, é mais que o suficiente para que a gente consiga acompanhar as mulheres que são saudáveis. Muito bem. Luiz Otávio Manes, ginecologista, muito obrigada pela conversa nesta segunda-feira. Uma boa semana de trabalho. Imagina, obrigado a vocês, um excelente dia.